Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagens de programação. Relembrando que estamos vendo no momento linguagens lógicas, especificamente a linguagem Prolog. E na última aula a gente conheceu alguns elementos, são eles fatos, regras, condições, relações, que condizem em elementos que montam o que chamamos de base de dados, para que a aplicação, nesse contexto lógico, possa corresponder às suas solicitações, na sua execução. Então, só fazendo uma breve revisão, eu vou estar passando para vocês uma atividade que envolve alguns desses elementos, então eu vou só relembrar aqui a vocês esses elementos antes de partirmos para a atividade. Então, os fatos, No Prolog, os fatos são a base de dados, representam o conhecimento do programa. Podem ser uma propriedade de um elemento. Aí tem uma sintaxe, aí, uma notação, propriedade, entre parênteses, elemento. Ou uma relação também entre dois ou mais elementos. Então a gente pode ter na seguinte notação aí, relação entre elemento 1 e elemento 2. Também chamados muitas vezes de objeto, certo? Não objeto da OO, tá? Bom, então, diante desse cenário, eu aproveito e faço uma lembrança ao trabalho que vocês estão elaborando aí em paralelo, para vocês verem que isso está dentro da ideia da inteligência artificial. Imaginando, por exemplo, um robô, para ele tomar atitudes de forma autônoma, ele tem que ter um conhecimento. E esse conhecimento lida por meio de uma base de dados que ele aprendeu, ele consumiu ali, que ele tem na sua memória. Então, para que a gente desenvolva um sistema inteligente, é óbvio que a gente precisa montar uma base de dados com esses fatos. Então, os fatos, no Prolog são definidos conforme eu estou explicando aqui a vocês. Aqui tem os exemplos que eu já havia mostrado a vocês na aula anterior, Gosta Pedro Maria, é a mesma coisa de afirmar que Pedro gosta de Maria, e por aí vai. Então, isso são fatos, que eu estou fazendo com que a aplicação entenda, compreenda, ok? As perguntas, elas são feitas como um ato de teste a essa aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, se eu quiser fazer uma verificação, fazer um teste, não só como teste, mas até mesmo como execução da aplicação, então eu devo fazer por meio de perguntas. Então, por exemplo, eu poderia perguntar se Maria gosta de livro, ou melhor, se Maria possui livro, Estamos perguntando se Maria possui livro. Usa-se geralmente a seguinte sintaxe, interrogação, possui Maria livro, Maria possui livro? Seria essa a pergunta. O Prolog tenta unificar o fato da pergunta com os fatos do banco de dados que ele possui. Se Prolog achar um fato que unifica com a pergunta, que se relaciona com a pergunta, então ele vai responder sim, ou true, verdadeiro. Caso contrário, responderá não, ou false, de falso. E as variáveis, as variáveis em Prolog servem para responder questões mais elaboradas. Por exemplo, do que Maria gosta? Ou então, quem mora em Atenas? Então, variáveis distinguem-se dos objetos por terem nomes iniciados com letra maiúscula. Considere o seguinte banco de dados. A gente tem aqui um banco de dados formado dizendo que Maria gosta de flores, Maria gosta de Pedro, Paulo gosta de Maria. E aí, se fizermos a pergunta, Maria gosta de X, o que é que acontece? X é uma variável que pode estar representando a seguinte pergunta aí, substituindo do que Maria gosta, qual é o objeto que Maria gosta? Então a gente pode ter até muitas vezes mais de uma resposta, porque aqui Maria gosta de flores e Maria gosta de Pedro. Então ele pega a resposta primeira que ele encontrar, Então ele vai responder flores, Flores é o primeiro fato aqui, do meu banco.
mas se eu continuar compilando, ele vai encontrar também que Maria gosta de Pedro. Beleza? As conjunções são questões mais complexas, como: será que Pedro gosta de Maria e Maria gosta de Pedro? Elas podem ser feitas, podem ser, melhor dizendo, conjunções. Este problema consiste de duas metas separadas que Prolog deve tentar satisfazer. E existe uma notação para isto na linguagem. Considere agora um banco, Maria gosta de chocolate, Maria gosta de vinho, Pedro gosta de vinho, Pedro gosta de Maria. Então, se eu perguntar: Pedro gosta de Maria e Maria gosta de Pedro, eu vou ter uma resposta com base nessa conjunção, Ele vai tentar verificar o seguinte: olha, ele verifica, que Pedro gosta de Maria, Pedro gosta de Maria, beleza. E Maria gosta de Pedro? Não tem aqui em momento algum dizendo que Maria gosta de Pedro, Mas a gente pode ter uma conjunção, inclusive uma relação com isso, ok? Uma regra é uma afirmação geral sobre objetos e seus relacionamentos. Por exemplo, suponha que queremos representar a seguinte dependência entre fatos: Pedro gosta de todo mundo que gosta de vinho. O que pode ser reescrito como: Pedro gosta de X, se X gosta de vinho. Então, em Prolog, regras consistem de uma cabeça e um corpo. A cabeça e o corpo são conectados pelo símbolo (hífen), formado por dois pontos hífen, o que eu acabei de dizer. Pronuncia-se, dois pontos hífen, pode ignorar aqui, eu repeti a leitura. A dependência acima seria escrita da seguinte forma: Pedro gosta de X se X gosta de vinho. Então aqui ele conseguiria dar uma resposta também. Só voltando aqui, para mostrar o seguinte: essa conjunção aqui é apenas representando a ideia de que você pode ter também, essas perguntas conjugadas aqui. Gosta Pedro Maria, ou seja, Pedro gosta de Maria e Maria gosta de Pedro. Eu posso ter a verificação de ambos os retornos positivos. Então, se uma desses fatos não corresponderem à base, então o retorno vai ser falso, eu acabei voltando aqui porque eu acho que eu não deixei claro, Então, assim, Pedro gosta de Maria, de fato a gente encontra esse fato aqui na base. Mas aí Maria gosta de Pedro, não temos essa evidência, certo? Então, assim, o retorno vai ser falso graças a esse ponto aqui. Porém, se eu tivesse aplicado uma regra, que faça uma relação de que Pedro pode gostar de Maria pelo fato de Maria gostar de algo que Pedro gosta, que é o caso aqui, por exemplo, de que Maria gosta de vinho e Pedro também. Então eu posso criar uma regra que identifique essa relação em comum entre eles e retorne que Maria, consequentemente, gosta de Pedro devido a essa condição, certo? Bom, e aí o exercício eu tinha passado para vocês praticarem exercitando esses exemplos, mas a sugestão para a atividade de hoje é algo mais complexa, tá? Pode ter ficado um pouco repetitiva, o conteúdo que eu acabei de passar, mas foi no intuito de fazer uma breve revisão para vocês terem como relembrar aí o que a gente tinha abordado. E aí vamos tentar entender o contexto da questão. Essa questão diz o seguinte: pouco se sabe da história passada da família Pinheiro. Existem alguns registros antigos que indicam que o casal José e Maria criou 2 filhos, o João e a Ana. Que a Ana teve 2 filhas, a Helena e a Joana. Também parece ser verdade, segundo os mesmos registros, além disso, o Mário, aliás, isso é uma afirmativa, segundo os mesmos, também
parece ser verdade segundo os mesmos registros, afirmando o último fato, tá? E aí, além disso, outros fatos aqui, ó. O Mário é filho do João, pois muito se orgulha ele disso. Estranho também foi constatar que o Carlos nasceu da relação entre a Helena, muito formosa, e o Mário. Então, assim, é um textinho elegante aí, né? Mostrando uma relação familiar aí. Opa, desculpa, deixa eu voltar lá. Uma relação, como é que eu posso dizer? Que indica um pouco de uma árvore genealógica aí, né? Genealógica. Eu acho que eu disse certo mesmo. Árvore genealógica. No caso da família Pinheiro, né? Então, assim, o enunciado mostra uma relação entre várias entidades aí que eu posso até estar chamando de objetos, né? De elementos, certo? E aí, o exercício consiste no que se pede os pontos A, B e C. Ponto A, primeiro. Utilizando o predicado, como também é conhecido, ou fato, né? Progenitor XY, ou seja, X é progenitor de Y, representa em prólogo todos os progenitores da família Pinheiro. Então aqui ele já dá uma dica de como você pode estar usando, né, um predicado aí, um fato, né, indicando relações entre os objetos que eu diria os membros da família. Então, como um exemplo simples aqui, vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, existem alguns registros antigos que indicam que o casal José e Maria criou 2 filhos, o João e a Ana, né? Então, eu posso dizer que Maria, por exemplo, é a mãe de João, concordam? Ó, José e Maria criou 2 filhos, o João e Ana. Logo, Maria é mãe de João e mãe de Ana, né? Eu poderia criar um predicado aí, um fato, que seria progenitor Maria João. Concordam? Progenitor Maria João. Olha só. Vamos criar aqui um programinha. Eu vou dar algumas dicas a vocês, certo? Progenitor Maria João. Porque se a gente for ler aqui o enunciado, a gente se depara com essa questão, ó. O casal José e Maria criou 2 filhos, o João e a Ana. Logo, a gente pode dizer que Maria é mãe de João, é progenitora de João. Assim, inclusive, como, deixa eu pôr o ponto aqui, né? Como o próprio pai. Qual é o pai aqui? Vamos ver lá. José. Se Maria é mãe de João, José é o pai. Logo, é também progenitor. José também é progenitor de quem? De João. Certo? Beleza? Então aqui a gente já começou montando a base com 2 fatos básicos aqui, que já dá a deixa para você criar o caso de Ana com relação a José e Maria. Ana é filha de José e Maria, logo José e Maria são progenitores de Ana. Então você já pode criar mais 2 fatos, né? Beleza? Então vai ser dessa forma que você vai estar trabalhando aqui para aplicar essa questão dos progenitores, certo? Beleza. Acredito que isso ficou claro para vocês, né? Os progenitores pode ser considerado os pais aqui, né, dos membros da próxima geração, tá? Então,
No caso aqui, José e Maria são progenitores de João e Ana. E a Ana, por sua vez, teve duas filhas. Então, Ana, por sua vez, é progenitora de Helena e de Joana. Tá vendo? Beleza? Então, aí vocês vão montando a base de dados com base, né, nessa... como é que eu posso dizer? Nesse enunciado, né? Quase que não sai. Nesse enunciado. Beleza. Show de bola. A questão B diz o seguinte: represente em Prolog as relações. Notem que os fatos eles podem representar relações entre os objetos. Então, por exemplo, eu quero representar aqui a questão do sexo, né? Foi a sugestão dada na questão B. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Eu tenho que me preocupar com isso porque vai chegar um ponto da atividade aqui que vocês vão ver que eu pergunto e tem uma relação com o gênero masculino ou feminino. E para que a base seja inteligente, tenha inteligência suficiente para entender quem é masculino e quem é feminino, eu vou ter que impor essa relação por meio de um fato. Por exemplo, vamos supor que eu queira aplicar para o João. Deixa eu ver. Para o João não vou precisar tanto. Mas deixa eu ver aqui, por exemplo. No caso do... Deixa eu ver aqui os demais, né? Além disso, o Mário é filho do João. O Mário é filho do João. Deixa eu ver. Aqui são as perguntas, tá? Para eu poder dar uma ideia melhor aqui do que vocês podem se preocupar. O caso de Ana, por exemplo. Enfim. Não, ignorem aí esse meu delay, tá? Que eu não vou editar esse vídeo. Ignorem esse meu delay. Primeiro vamos levar em consideração isso. Já já vocês vão entender que a gente precisa definir, né, o sexo. Então, para definir o sexo, eu posso ter um outro fato, tá? Eu estou omitindo os demais porque vocês quem vão fazer, né? Mas eu tenho um fato aqui que é, por exemplo, que o João é masculino, tá? É do sexo masculino, ok? João é do sexo masculino. Defini isso aqui. Então, é um fato que indica uma relação, né? Da qual eu vou poder estar usufruindo quando eu estiver tentando formular algumas regras. Como assim, professor? Que regra poderia entrar nesse contexto? Olha só. Além de eu definir o sexo aqui, ele disse que eu tenho que dizer se um membro é irmã, por exemplo, ou irmão de outro membro. É óbvio que não vai fazer sentido para mim verificar se João é irmã, porque João não é irmã. João é do sexo masculino, então ele é irmão. Dessa forma, eu posso levar em consideração, já que se pede na atividade aqui o irmão, além da irmã, tá? Eu estou focando no irmão porque é o conteúdo que eu tenho aqui é quanto a João, que é masculino, então eu vou focar nele. Então eu posso ter uma regra que diz o seguinte: eu quero verificar se um membro é irmão de outro. Então, ó, eu quero verificar se X é irmão de Y. Por que eu vou usar variáveis? Porque aí eu vou poder usar para qualquer argumento, né, que eu passar aí, qualquer objeto que eu passar por parâmetro. Então, X é irmão de Y se, vejam só lá o operador dois pontos hífens, né? Progenitor. Vamos lá, vamos ver. Primeira questão, né? Eu estou verificando aqui
por meio de uma regra, né? Eu estou impondo aqui, ó. X é irmão de Y se... Olha só a sacada. O X vai ser irmão de Y se, por um acaso, o A for progenitor de X. E aqui entra a conjunção, lembra? Isso e isso, ou seja, isso aqui tem que ser verdadeiro. Relembrando aqui o que eu disse há pouco, né? Ó, que eu dei ênfase aqui a vocês, ó. Para retornar verdadeiro geral, essa preposição e essa, né? Esses dois predicados, esses dois fatos devem ser verdadeiros. Aqui é como se fosse a ideia do and, tá? Lá na tabela verdade, por exemplo, beleza? Então, desse modo, o que é que eu vou fazer, ó? Se isso aqui for verdade e progenitor A, ou melhor, A for progenitor também de Y, tá? Isso significa dizer que, nesse caso, X é o X. Deixa eu ver aqui, ó. Ele verificou se X é irmão de Y. Ele vai ser caso o progenitor for igual para ambos. Certo? Do contrário, o X, diferente aqui do Y, né? Porque são, no caso aqui, progenitor tal. Deixa eu ver aqui a lógica que a gente pode acrescentar aqui, ó. Aqui ele retornou verdadeiro porque ele viu isso e isso. Então, beleza, eles são irmãos se esse fato e esse for verdadeiro. Mas se o X e o Y não forem irmãos, então a gente pode fazer o uso de uma regra aqui, porque se eles não forem irmão, pode ser que seja irmã, né? Então, ó, sexo X feminino. Será que tá fazendo sentido isso, galera? Porém, eu vou ter que ter colocado aqui, né? A regra também para o feminino, né? Eu vou ter várias pessoas do masculino e várias pessoas do feminino, certo? Por exemplo, eu lembro que eu vou ter aqui o João e eu vou ter também, por exemplo, o próprio José, que é o pai do João, né? O próprio José, certo? Bem como eu também vou ter no feminino a Ana, certo? Que é irmã do José, inclusive, né? Aliás, do João. E também a própria mãe deles, né? De Ana e de João. De Ana e de João, que é a Maria. Né? Ambas são mãe e filha aqui, né? São feminino. Então o que é que acontece? Se esse teste aqui não for verdadeiro, implica dizer que X, né? Nesse sentido são diferentes de Y. X é diferente de Y e ele retorna o quê? Sexo para o X, né? Passar para o feminino. Tá? Será que isso está fazendo sentido? A
é progenitor de X. A é progenitor de Y. Verdadeiro, então, show de bola, são irmãos. Deixa eu testar isso, né? Vamos testar isso que talvez... Vamos colocar o seguinte. Para que a gente consiga... Eu vou provocar aqui primeiro, né? Ó, já tem a interrogação aqui, eu só faço a pergunta. Progenitor. Vou perguntar se... aliás, progenitor não, quero saber se é irmão, tá? Irmão é João e Ana. Precisa do ponto, será? Falso. Porque realmente não tem dizendo nada, né? Nenhuma relação. Inclusive eu nem digo ainda que Ana é filha de Maria e de João, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que... Vou copiar aqui, ó. Vou dizer que José é pai de Ana. Vamos executar de novo. Cliquei aqui para salvar sem querer. Run. Falso. Vamos entender aqui, ó. Eu passei João e Ana, né? Perguntando se João é irmão de Ana. José é progenitor de João e José é progenitor de Ana. Certo? Ana é do sexo feminino. Beleza. João é irmão de Ana. Eu passo aqui então João e Ana. O A, ele representa o progenitor. Pode ser José, né? Porque José é pai de João e José é pai de Ana. Só por desencargo de consciência, eu vou colocar aqui também que Maria é a mãe de Ana. Opa, é porque eu tô clicando em Ctrl S, esquecendo que... Enfim, vamos executar agora. Ainda tá faltando algo. Progenitor. Function Output Sync. O que é que tá dando problema aqui? José é progenitor de Ana. Maria é progenitora de Ana. Maria é progenitora de João. José é progenitor de João. Ou José é progenitor de João. Estranho. Maria, Ana. Parou de dar o erro, não sei porquê. Deixa eu executar aqui para ver. Falso, João, Ana. Vamos ver aqui o teste, né? Se minha lógica estava fazendo o efeito, né? Ó. Tecnicamente era para estar, né? Não, gente. Pessoal, me desculpem aí, tá, galera? Eu que tô, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a organização assim para ficar melhor a legibilidade, ó. Na verdade aqui, o que é que ocorre, galera? Olha só, eu confundi aqui, certo? Me desculpem aí ter me atrapalhado. Mas é o seguinte, eu estava esquecendo que essa sintaxe aqui, a lógica da condicional, acho que no próprio slide eu até expliquei isso. Cada item desse tem que retornar verdadeiro. Beleza? Faz sentido. O que não faz sentido é isso aqui por último. Certo? Aqui tem que ser, ó, masculino.
masculino. Como assim, professor? Vamos entender a lógica agora, ó. São conjunções, tá vendo? Eu estou só usando vírgula. Então isso implica dizer que para esse retorno ser true, tem que todas essas condições serem verdadeiras. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver se o progenitor de x e de y são comuns. Então, ó, A é progenitor de x? É. A é progenitor de y? É. Beleza. Forte indício de que são irmãos. Mas espera aí, e se eu estiver fazendo o teste se João é irmão dele mesmo? João é irmão do próprio João? É errado, é incoerente. Então eu tenho que verificar também se eles são diferentes. Ah não, João é diferente de Ana. Show de bola. Mas aqui eu estou testando se é irmão. Né? O meu predicado aqui é se é irmão, ou seja, sexo masculino. O que é que acontece? Então, ó, veja só. Sexo, né? Do primeiro objeto aqui é masculino, para ele ser irmão, para eu poder fazer a leitura, João é irmão de Ana. Se isso aqui for verdadeiro, show de bola. Então, ó, vamos antes de executar, vamos analisar. Os dois argumentos, né, os dois objetos foram passados aqui, respectivamente, João é o x, Ana é o y. Quem são os progenitores de x e y? Olha só. Ana e João têm os mesmos progenitores, que é Maria e José. Ok? Então isso aí já bateu, verdadeiro. João é diferente de Ana, bateu também. E João é definido como do sexo masculino. Então tudo isso aí são indícios da base de dados aqui que indica que de fato João é irmão de Ana. Agora, pessoal, a gente chegou finalmente no resultado esperado. Beleza? João realmente é irmão de Ana. Porém, se eu fizer o teste contrário, Ana é irmão de João. Falso por quê? Porque eu teria que ter uma função contrária. Porque aqui ele vai retornar que Ana... Não faz sentido ele retornar que Ana é irmão do João. Porque Ana não é irmão, Ana é irmã. Então é muito simples, você teria apenas, né, que modificar aqui, e em vez de perguntar se é irmão, perguntar se é irmã, tá? Verificar se é feminino, né? Pronto. Acho que isso aqui é o suficiente. E em vez de irmão, ver se é irmã de João. True. Beleza? Ok, galera. Então é muito assim, é porque o enunciado dessa atividade, né, é extenso, ok? E aí eu vou deixar para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça com os demais itens, ó. Deixa eu ver o que é que eu posso dar mais dicas aqui. Pronto, pergunta aqui sobre a descendência, né? Sobre a descendência. A ideia da descendência é basicamente se tem filhos, né? É basicamente isso. Se tem filhos. Beleza? Então, o que é que você pode fazer aqui? Se é descendente... Ah, eu quero ver... Vamos num contexto melhor aqui, olhando no próprio SWI aqui. É como se eu fizesse a seguinte pergunta, ó. Fulano é descendente, por exemplo, João é descendente de Maria? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Quem é João? João é filho de Maria. Ó. Maria é progenitora de João. Então é para ele responder aqui com true.
Só que eu não tenho ainda nada na minha base, né? Então eu posso fazer a seguinte regra aqui, eu posso criar um fato aqui, ó. Deixa eu copiar aqui para não ter perigo de botar um nome diferente. E aí eu vou trabalhar com variáveis, por quê? Porque eu vou estar testando qualquer um dos objetos, né? Lembrando que eu só botei João, Maria, José e Ana aqui, mas tem muito mais membros aí da família que vocês vão ter que estar incrementando aqui, beleza? Mas aí eu quero testar se João é descendente de Maria. Então eu vou colocar aqui na minha regra x, y. Lembrando, galera, que as variáveis são em letra maiúscula, né? E aqui eu vou colocar o if, né? O se. E impor a seguinte regra. Olha, o teste mais simples é esse, ó. Progenitor x, y. Ou seja, João é descendente de Maria se João for filho de Maria, ou seja, se Maria for progenitora dele. Muito simples. Concordam? Olha só. Vamos ver o que é que está errado aqui. Descendente. João é descendente de Maria. João veio para cá, para o X. Maria veio para cá. Certo? E aí eu faço um if fazendo uma chamada a esse outro fato. Olha que interessante. Estou fazendo a chamada a esse outro fato que está lá em cima, né? Que é progenitor XY aqui. Pode ser o que? Ele vai pegar o próprio João e a própria Maria. Aí o que é que está pegando aqui, gente? O que é que está pegando? Deixa eu ver aqui. É porque a leitura está sendo o seguinte, ó. X é progenitor de Y, né? A leitura. Maria é progenitora de João. João é descendente de Maria. Acho que está errado aqui a lógica. Peraí, vamos ver com calma. Às vezes as variáveis aqui, por ser um termo bem curto, né, a gente se atrapalha. Temos aqui João e Maria. É como se eu perguntasse se João é descendente de Maria. Se por um acaso... só que aí ó, o que é que vai pegar? Ó? Se por um acaso ele for progenitor de... então tá errado, porque ele usa a mesma variável aqui, né? Eu acho que teríamos que inverter, não é mesmo? Ou seja, eu acho que faz sentido agora. Ó. Vamos colocar aqui agora o X. Deixa eu ver. João é descendente de Maria se Maria for progenitora de João. Maria não é o Y? Acho que faz sentido, né? Descendente. Tá, agora eu me deparei com descendente. Deixa eu ver aqui, descendência. Que ou que descende de uma família ou de um indivíduo. Que possui uma determinada origem. Agora tem a diferença entre ascendente e descendente. A palavra ascendente consiste em algo que se eleva, ou seja, que descende de baixo para cima. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque vai muito também do conceito, né? Se por um acaso um filho já é um descendente, que eu acho que é, né? Que descende de uma família ou de um indivíduo, então a partir de um filho a gente já pode considerar como um descendente, né? Pelo que eu consultei aqui, né,
no Google o pai dos burros, né? Brincando aqui, falando de forma de brincadeira. Ó, este termo é muito usado para indicar os sucessores de uma linhagem familiar, como os filhos, netos, bisnetos, etc. Então, numa regra básica, né? Ou seja, de testar logo se é filho, se é descendente, né? No caso ali, chama de descendente. Numa regra básica, tá certo. Se ele for, né? Aqui, ó, João é descendente de Maria, se Maria for progenitora de João. Verdadeiro. Beleza? Agora sim, pode, o que pega na atividade aí, né? É o seguinte, o que pega na atividade é porque pode haver também alguns detalhes aí, como por exemplo, se for neto, né? Ó, porque chega um momento que vai havendo, né, os filhos dos filhos, então vai gerando netos aqui, então são descendentes também, né? Então nesse sentido há essa preocupação também, né? Abri aqui sem querer esse artigo. Bom, é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente pode aprimorar essa parte aí da descendência, né? Se for um descendente que vem. Aqui eu tô notando que a gente já está aplicando. Não, não, não. Tá aplicando quase que recursividade aqui, né? Não porque não é o mesmo fato. Mas eu queria deixar mais a parte de recursividade para a próxima aula. Mas assim, imaginando que ele possa estar testando, por exemplo, deixa eu ver se o bom é que eu estou quase fazendo a atividade para vocês, né? Porque realmente eu sei que vai acabar, talvez vocês se enganchando aí, eu estou tentando explicar alguns detalhes. Mas, por exemplo, deixa eu ver pelo menos essa parte aqui da descendência. No enunciado ali, a gente tem também o quê? João e Ana. Que Ana teve duas filhas, Helena e Joana. Ó, Ana teve duas filhas. Então Ana foi progenitora aí de Helena e de Joana, certo? Deixa eu botar essa relação aqui para ter como consequência, botar esses fatos para ter como consequência esses netos aqui para o José e a Maria, né? Ó, progenitor. Então eu estava explicando que a Ana é progenitora de Helena e também é progenitora da Joana, né? Ó, cadê aqui o enunciado? Ana teve duas filhas, Helena e Joana. Esses são, consequentemente, as netas de quem? De José e de Maria, certo? São as netas dele. Então, beleza. Então, assim, eu quero testar essa descendência. Então, vamos ver se é possível aqui, ó. Aqui eu posso ter de novo o fato parecido aqui, tá? Vamos ver aqui o seguinte, se vamos botar aqui Helena, que é a neta de Maria, né? Se é reconhecido como descendente de Maria. É para dar um retorno true quando eu organizar aqui, né, na teoria aqui. Por quê? Porque Helena é neta dela. Então vamos ver aqui, ó. Aqui
possivelmente não vai dar certo, por quê? Porque ele vai verificar se é progenitor, né? Ó, deixa eu arrancar isso aqui, ó. Vou testar. Ele só verifica se é progenitor. E Helena não é... Aliás, Maria não é progenitora de Helena. É progenitora da mãe de Helena. Eu quero ver a descendência aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar novamente, né? Ó, recebendo Helena e Maria. Helena é descendente de Maria. Se o progenitor aqui... Vamos fazer o seguinte. Para a gente descobrir isso aí, a gente vai fazer o seguinte. Que... Maria... Ah, já sei, ó. Helena é descendente de Maria. Se o progenitor... Vamos colocar aqui assim, ó. Se eu colocar uma variável A... Se eu colocar uma variável A em uma conjunção aqui, ó. Eu vou colocar primeiro e depois vou analisar, tá? Se não for o caso, eu inverto as variáveis aí. Eu vou tentar explicar na sequência. Aqui, gente, eu vou estar aplicando recursividade, tá? Mesmo eu não tendo passado para vocês ainda. Mas assim, a recursividade é um conceito muito simples, né? É uma função chamando ela própria, né? Então aqui é um fato chamando a ele mesmo. A gente viu isso rapidamente em programação funcional, né? Então é muito parecido. Então, ó, descendente A, vírgula, Y. Vamos ver aqui. Vamos analisar, ó. Vou até separar desse aqui, porque aqui é um caso mais simples, que é se for, né, pai e mãe, então, aliás, pai e filho ou mãe e filho, ele já dá de cara verdadeiro. Mas caso, né, ele não consiga retornar isso aqui como verdadeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai testar se o progenitor de Helena, se o A é progenitor de Helena, e se esse progenitor de Helena é descendente de Y, que é Maria. Ah, chegou. Olha só, faz sentido, né? Ó. Se o progenitor de Helena for descendente de Maria, né? Então, verdadeiro. Por quê? Quem é o progenitor de Helena? Progenitor de Helena aqui, ó. Helena tá aqui, seu progenitor é Ana, né? E ao mesmo tempo Ana for descendente de Y. Y não é Maria? Vamos ver. Ó. Ana, cadê? Ana não é filha de Maria, logo é descendente. Não passa aqui nesse fato que vai retornar verdadeiro? Então, se ele encontrar verdade aqui, significa dizer que Helena de fato é descendente de Maria. Vamos ver agora. Olha que bacana, gente. Às vezes demora um pouquinho o raciocínio, né, pra gente entender, mas ó, verdadeiro, ó, vou executar de novo. Faz sentido, né, ó. Vamos lá de novo, ó. Passei aqui descendente. Primeiro aqui não vai dar certo. O que é que vai acontecer, ó? Helena é descendente de Maria. Helena é descendente de Maria se Maria for progenitora de Helena, o que não é. Maria é avó. Maria é progenitora da mãe de Helena, que é Ana. Então aqui não entrou, tá? Veio para cá, para o segundo fato. O progenitor
de Maria aqui, ó, ele tem aqui um progenitor, né, que ele vai armazenar na variável A. Progenitor de Maria é, aliás, espera aí, progenitor de Maria não, desculpa, o progenitor de Helena, né, ó, Helena é o X, tá? Então, o progenitor de Helena é descendente de Y, que é Maria. Progenitores de Helena são os filhos de Maria, né? Que no caso, aliás, desculpa, a filha de Maria, que é a Ana. Então, ó, de fato, né? Ana é descendente de Maria. Então, com base nessas duas condições serem verdadeiras, ele vai de fato reconhecer que tem uma relação de descendência aí, tá? E aí notem que esse carinha aqui reutiliza essa chamada desse fato e consegue identificar um retorno verdadeiro. Por isso que ele dá que Maria, aliás, que Helena é descendente de Maria. Tá bom? Então, gente, assim, com certeza, né, meio confuso. Vocês com calma assistindo aí a essa aula, vocês vão conseguindo interpretar, ok? Não é rápido não, mas pausem aí, fiquem olhando lá o enunciado, tal, enfim. Bom, como eu dei muita regra aqui, já alguns exemplos, eu acho que a partir de agora vocês conseguem caminhar com as próprias mãos. Então vocês já viram que é possível chamar fatos em outros fatos condicionais. Vocês viram que é possível criar um laço, um loop aqui de recursividade, né? Ó, chamando o próprio fato, né? Então, assim, do que vocês viram aqui, dá para reaproveitar e fazer as demais regras que competem a esses demais pontos, ó. Verificar se é descendente, verificar se é mãe. Verificar se é mãe, entra o teste do sexo, tá? Por quê? Porque se for masculino não é mãe, é pai, né? Do mesmo jeito aqui, ok? Avô, no mesmo sentido, você testa o sexo também em um momento lá. Só que você pode também estar reutilizando o quê? Para saber se é avô, você pode estar utilizando os fatos de progenitores, né? Você pode inclusive usar a chamada de progenitor duas vezes ali para indicar, né? Ser filho, depois aliás, ser progenitor como pai e filho, depois ser progenitor ali na outra geração. Então aí você já tem a relação de avô. E aí, para dar como avô de fato, tem que verificar se é masculino, né? O sexo. E aí, tio, você pode testar o lance da regra para irmão, que a gente já criou também, né? Se der verdadeiro, e aí o lance do progenitor, e aí casa aí para poder fazer nessa conjunção, ter o resultado do tio. Beleza. O tio eu não especifiquei aqui, não precisa fazer para todos, masculino e feminino não, tá? Beleza? O primo aqui foi que eu até lembrei aqui para fazer para primo e para prima. E aí para primo e prima já vai entrar irmão, já vai entrar os progenitores e enfim, e verificar, né, também se não são os mesmos objetos a serem testados aí como primos, né? Por exemplo, se Maria é prima de Maria, né? Se Ana é prima de Ana. Então deve-se ter esse cuidado também, tá bom? Bom, então com isso vocês vão tentar depois fazer esses testes, essas perguntas. João é filho de José? Quem são os filhos de Maria? Quem são os primos da Maria? Quantos sobrinhos e sobrinhas, ou sobrinhas, né, com um tio existem na família Pinheiro? E quem são os ascendentes do Carlos? Por fim, se a Helena tem irmãos e irmãs.
Isso aqui eu vou deixar no ar, tá? Para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Mas caso não consigam, submetam a atividade incompleta mesmo, tá? E até a próxima aula eu tô passando toda a resolução, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e entendido dessa aula, tá? É importante que vocês façam o exercício, porque eu pretendo, né, passar esse exercício e mais um outro, e aí esses exercícios, quem fizer vai ter um pontinho extra aí para aplicar ainda no trabalho, tá? E aqui vocês têm uma ideia também de como, né, essas técnicas de inteligência artificial são montadas, né? Por baixo ele precisa de um aprendizado, né? Notem que esse aprendizado é constante, inclusive, para uma aplicação inteligente, eu teria que estar alimentando isso constantemente. Então existe, inclusive, até técnicas autônomas hoje em dia, aprendizado de máquina, né, que faz isso aqui de forma, como é que eu posso dizer, automatizada, né? Enfim, é muito bacana. Então aqui você está vendo, né, por baixo dos panos ali, numa forma bem precária inicial, né, como é feita aí uma base de dados inteligente, ok? Usando programação lógica com Prolog. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.